Bom dia, amigos. Hoje é domingo, dia 2 de março de 2025. Que delícia, estamos todos aqui, quase 50 corações reunidos em torno do Evangelho do Cristo, em torno do Livro da Esperança. Hoje, quem vai trazer as suas reflexões é a Andréa Cleone. E por isso, rogamos a Jesus que mais uma vez esteja conosco, adentrando em nossas casas, trazendo sua luz e sua paz por onde estivermos, por todo esse Brasil, por os nossos amigos que estão sintonizados também em outros lugares, fora do Brasil, que todos recebam essas bênçãos luminosas e que a inspiração também esteja presente com a nossa amiga de hoje. Andréa, fala um pouquinho para a gente de onde você é, como conheceu o Instituto Ser. Bom dia, gente. Eu já me sinto em casa aqui com vocês, né? Bem, eu ouvi falar do Instituto Ser ano passado, que minha filha participou do encontro com o tema Coragem. E aí, só que eu moro aqui em Vitória da Conquista. Eu sou de João Monlevade, Minas Gerais. Nasci lá e estudei em Belo Horizonte, casei e morava em Vitória da Conquista já há 39 anos que eu moro aqui. Estou pretendendo, já estou me organizando para voltar, porque eu estou com netos em Belo Horizonte. Minha filha mora em Belo Horizonte aí. E aí eu fui convidada quer dizer, eu vi um convite do Viracê deste ano, do 90 Dias de Esperança, no NEP Alcione, que eu participo. E aí, lá eu vi o link direitinho, entrei, falei, vou fazer, porque eu tenho feito já umas preces em horários organizados, né? Todo dia às 18 horas, falei, vou fazer de manhã também, junto com o pessoal. E tô amando. E eu tô tão nervosa que eu passei a ter perfume, passei batom. E, é, eu falei, nós nem dormi de noite direito. E aí, estou muito feliz de estar aqui, né? E hoje, falando sobre o exercício do bem. Aí é o 37º dia, o texto 37 do livro da Esperança. Aí eu dei uma estudadinha com cuidado, né? Porque para poder chegar à altura dos colegas que já falaram, porque eu sou um pouquinho enroladinha na fala. E aí eu olhei palavra por palavra, sabe? O título mesmo, Exercício do Bem. Eu falei, gente, eu já vi falando exercício no bem, exercício pro bem, exercício pelo bem. E agora eu estou prestando atenção que o título é Exercício do Bem. Eu já tinha lido esse texto, eu faço o Evangelho usando esse livro, o Evangelho no Lar. Aí eu falei, vou olhar direitinho isso aqui. Aí eu falei, bem, a palavra, o artigo, o, a preposição de, né? Elas juntas dão a impressão de pertencer a, de fazer parte, né? Então, exercício, uma prática, bem, que seria bem? Aí eu olhei bem, falei, gente, exercício é a prática, atividade que se pratica para aperfeiçoar ou desenvolver uma habilidade. Falei, olha, nós estamos encarnados aqui, né, para desenvolver habilidade, para desenvolver, para progresso. Aí falei, pertence, né, diz respeito a. E aí, bem, tudo que é bom, isso olhando no dicionário, né? Tudo que é bom, justo, lícito, valioso e conforme a moral. Virtude, o que causa alegria e felicidade. Tudo e qualquer fator capaz de gerar condições ideais ao bem-estar
ao aprimoramento e ao progresso do indivíduo. Falei, nossa, olha a palavra progresso aí de novo. Então, eu concluo que sejam ações que pertençam a um conjunto de virtudes, o exercício no bem, né? E nós começamos com Emmanuel pegando o texto de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 20. É um texto que ele diz: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí eu encontrei 4 textos de Emmanuel falando sobre esse mesmo versículo, né? O texto A Riqueza para o Céu, esse texto nosso de hoje, que é Exercício do Bem, Céu com Céu e Na Contabilidade Divina. No texto Riqueza para o Céu, quando ele fala de tesouro, Emmanuel explica que tesouros no céu quer dizer valores íntimos para comungar a glória eterna, bondade, cultura, compreensão e simpatia, educação pessoal, virtude e verdadeira sabedoria, qualidades nobres. O livro Riqueza para o Céu está no livro Fonte Viva. No livro no texto Céu com Céu, do livro Pão Nosso, Emmanuel diz que quando o Mestre nos recomendou a juntássemos tesouros no céu, aconselhávamos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire a fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recursos divinos da consciência, possui roteiro celeste. Olha o roteiro, né? E na contabilidade divina, esse texto está na revista Reformador, de abril de 68, Emmanuel diz que as peças valiosas no tesouro que ajuntamos e que trabalham em nosso favor agora, hoje, amanhã, aqui e mais além, conforme os princípios de causa e efeito que nos regulamentam a vida, são. Aí já entra uma coisa muito assim, mais específica, porque fala coisas que a gente pode compreender mais objetivamente. Ele fala que as peças valiosas do tesouro são os, a palavra de bondade, a hora de auxílio aos semelhantes, o alívio aos doentes, o gesto de solidariedade para com o viajante desconhecido. Aí já apertou um pouquinho, porque desconhecido a gente tem um pouquinho de medo de atender, né? O perdão a quem nos magoe, outra coisa bem difícil, né? O calor de ternura com que levamos uma criança a confiar no futuro, esse eu achei lindo, porque a maioria das mulheres que são mães, ou tias, ou professoras, a gente tem esse desejo de fazer a criança crescer, crer no futuro. A gente pergunta: o que você quer ser quando crescer? E o tratamento, a leveza da educação, a confiança, o amor que a gente deposita na educação delas, faz com que elas tenham vontade de viver e confiar no futuro. Aí vem aquela parte prática, a moeda que transforma o desalento em esperança. A moeda que transforma o desalento em esperança. Então, a maneira que a gente oferece uma moeda, às vezes, na rua, da forma que a gente oferece, a gente pode realmente trazer, transformar o desalento em esperança de uma pessoa, né? Ou a página construtiva e consoladora com que abençoemos ou valorizamos a mente do próximo. Valorizar, fazer a mente crescer. Então, as palavras, textos, livros, né, são também coisas que contribuem e que são partes, que são peças valiosas do tesouro, como diz Emmanuel. Aí, Emmanuel usou é, o item 12 do capítulo 13 do Evangelho,
sede bons e caridosos. Esse sede bons e caridosos, é, Jesus diz nesse, o Evangelho diz ser a chave dos céus. Então, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Bem, aí eu fiquei um pouco apavorada, porque eu fico sempre achando, meu Deus, eu não sou caridosa a ponto de merecer, né, o reino dos céus. Eu não tenho ainda essa chave, a bondade, a caridade. Eu me pego muitas vezes sendo egoísta ainda, né? Então eu fui olhar também o que que é bom, o que é caridade. Bom, que é misericordioso ou indulgente, que gosta de fazer o bem, caridoso. Bom significa ser caridoso. E caridade, tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Essa é a caridade que nós vemos no dicionário. Eu peguei no dicionário. Mas no livro dos Espíritos, na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Aí vem no livro dos Espíritos falando benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. São termos muito parecidos também, né? Kardec comenta ainda nesta pergunta que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, é que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Bem, quando fala inferiores, iguais e superiores, dá fala, nossa, né? Pesa, essas palavras pesam, mas na verdade tem pessoas que estão mais atrás de nós, mais infantis, pessoas que estão mais ou menos no mesmo patamar de desenvolvimento que nós, e outras que estão à nossa frente, são os que estão na nossa frente que nos impulsionam para subirmos, para crescermos, né? E ainda, o que que Paulo de Tarso diz sobre a caridade? Ele diz sobre a caridade no 1 Coríntios, capítulo 13, que virou até música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou não tivesse amor, depende da tradução, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Nossa, depois de ler isso tudo, depois de ver todos essas definições, eu fui ficando muito triste comigo mesma, sabe? E fui ler, entrei no texto de Emmanuel, no nosso texto de hoje, exercício do bem. Aí que doeu mais ainda, porque ele, ele puxa demais a nossa orelha. Aí ele começa dizendo: comumente inventamos toda a espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados, quer dizer, amolecidos, né, no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo,
não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Eu disse que aí é que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Porque o conforto é difícil a gente sair do conforto para ir ali fazer uma caridade, encontrar pessoas na rua, né? Eu faço parte do movimento aqui da entrega da sopinha na sexta-feira. E eu vou de coração, porque eu aprendi uma vez, eu fui participar do movimento Abraço Grátis, eu não gostava de abraço. E aí eu não gostava de abraçar mesmo, sabe? Quem podia me abraçar era meu marido e minha mãe. Eu não gostava das pessoas me abraçando. E o pessoal do movimento me chamava para participar desse abraço grátis, no meio da rua. Eu falei, meu Deus do céu, foram insistindo tanto que eu acabei indo. Quando eu fui, eu via todo mundo abraçando todo mundo, qualquer um que passava, né? E eu fui fazendo, e eu sei que no fim eu saí reconstruída, eu saí energizada e adorei abraçar. Agora eu gosto muito de abraçar. E aí eu falei, gente, eu recebi a caridade de aprender a abraçar, né? E aí pronto, quando eu vou distribuir a sopinha também, se alguém me pede um abraço, ontem mesmo foi falado, né, pela amiga que fez o estudo ontem, falando da dificuldade que nós temos de chegar perto de uma pessoa que está mal cheirosa, né? E aí eu aprendi isso, sabe? Aprendi, eu vendo também muitas histórias de Chico, fui melhorando, foi melhorando. A gente pode melhorar, há esperança. E aí vem as desculpas para a gente fugir de fazer a caridade. Olha, confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício, eu demorei um pouco para entender, nem sei se entendi direito, mas eu acho que pode ser. Nós, com desculpa de não ter contato com o mundo lá fora, a gente tem que ter essa vigilância para poder não cairmos na tentação de retornar ao vício. Ou então, dar uma esmola para alguém e alimentar o vício dela. Quer dizer, trazer facilidade para ela e ela não sair do vício. Eu pedi muito a Emmanuel, sabe, para me explicar o que significaria destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Aí eu tive essas duas interpretações. E a última desculpa aqui é reclamamos cooperação, né? Então nós temos essas desculpas para não fazermos a caridade. Aqui e ali empregamos expressões cronicificadas. Eu entendo cronicificadas como vir da palavra crônicas, que é um gênero textual, são textos curtos, de linguagem simples, que retratam aspectos da vida cotidiana. Então, aqui e ali empregamos expressões cotidianas que nos justifiquem a fuga, como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar. Vamos ver e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, a quem em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. Isso daí, essa parte do texto aí, que fala de arrependimentos que amarguram o coração, é quando a gente vai impulsivamente fazer um ato achando que está fazendo bem e, na verdade, a gente piora a situação e depois a gente fica arrependido e aí arranja uma bela desculpa, não, não vou fazer mais, porque não deu certo, né? Então, na maioria das vezes, continuando Emmanuel,
Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro imaginamos consequências. É muito fácil, a gente mergulha de cabeça para fazer o mal. Mas para fazer o bem, a gente calcula quanto de dinheiro vai gastar, quanto tempo tenho disponível, quanto tempo vou fazer isso, quantas pessoas vou atender. Então, a gente vai medindo, né? E se nós medíssemos as consequências do jeito para fazer o bem, se a gente medisse as consequências para fazer o mal também, nós não agiríamos no mal. Entretanto, aí continua Emmanuel. Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete falta. Eu falei, ai meu Jesus Cristo, eu sei cortar cabelo, eu sei, mas eu não saio cortando o cabelo das pessoas. Eu podia ir lá para a rua e cortar o cabelo das pessoas, e eu não faço isso. Eu sou professora de inglês, aposentada, mas sou professora de inglês. Poxa, sou cantora. Aí sim, quando eu canto todas as quintas-feiras fazendo musicoterapia e tal. Então, aí vai, sabe? Mas assim, eu amontoei um monte de coisas que eu não faço, que eu poderia fazer, né? Então, para conhecermos o bem, precisamos estudar. Ele diz aqui, ó, ele diz aqui, entretanto, o conhecimento do bem, né? Para que o bem se realize. Quando ele fala isso, eu falo, para conhecer o bem, nós temos a educação familiar, nós temos os pais, mas nós temos o evangelho, que é, na verdade, que é a nossa base, é a base da nossa educação, né? Ela é. Então, se nós aprimorarmos no conhecimento, no estudo do evangelho, a gente vai conhecer o bem. Quanto mais a gente tem contato com Jesus, melhor nós aproximamos, pelo menos a gente fica sabendo o que é fazer o bem, né? E Emmanuel continua. E 19 séculos depois dele, depois de Jesus, né, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 de O Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Falei, ai, Jesus, nossa, eu sinceramente acho que eu não dormi mesmo, por medo dessa punição, mas depois eu melhorei, sabe? Então, a omissão é o mesmo que fazer o mal, né? Profissionais que poderiam prestar socorro em uma emergência e se recusam, por exemplo, por não haver remuneração, né? Um professor que vai dar sua aula, ele está ali para ensinar matemática. Eu acho isso importante, porque a matemática ajuda o menino a desenvolver os raciocínios, de desenvolver a inteligência, se virar lá fora. Matemática é boa, inclusive até para dirigir, né? Você calcula instintivamente a força que você vai apertar o acelerador, né? Então, a matemática está presente o tempo todo. Aí o professor resolve é, ficar passando vídeo para aluno. Eu sou professora de escola pública e eu sabia assim, o professor que se aplicava e o professor que enrolava. Eu tinha um medo de ser aquela professora enrolona, né? Professora de inglês. Eu falei, eu vou aproveitar e passar um monte de texto para os alunos, que eles ajudam na reflexão também da vida deles e tudo. Então, assim, é importante que nós levemos a sério as habilidades que nós temos para isso ajudar o outro, né? E aí tem o parágrafo final, que Emmanuel diz assim, em relação eu fiz um comentário porque ele vai falar sobre o espiritismo, né? Então eu penso que em relação a entrar no reino dos céus, algumas religiões não querendo criticar as religiões,
sabe? Não querendo criticar, mas eu conheço, eu sou de uma família católica, né? E eu sei que as pessoas costumavam ir lá fazer a confissão e pagar uma penitência de rezar não sei quantas Ave-Marias ou quantos terços, fazer novena, sei lá o quê, pagar essas penitências e se sentirem salvas, né? Ou então, há pessoas que falam, você devia se batizar na igreja, aceitar Jesus, mas não aceitar Jesus muito assim, supérfluo, não é? O que é super, é, muito assim, vazio, sem saber o que é aceitar Jesus, né? Então, mas o Espiritismo não, o Espiritismo, aí Emmanuel diz, o Espiritismo dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Essa responsabilidade que ajuda a gente a eliminar a culpa e trazer para nós a responsabilidade de ressarcir os nossos erros, né? Então, então o Espiritismo também é da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. E aí, Emmanuel, ele foi bem claro de como a gente deve agir, né? E eu fiquei aliviada pensando, bem, eu já tive muitas, múltiplas encarnações, eu estou neste nível agora, na minha melhor fase, né? E eu ainda não sou capaz de fazer todo o bem que este texto ensina. Algumas coisas só que eu faço, já naturalmente, né? Outras não. Mas com o exercício do autoconhecimento e com a boa vontade para ir aprendendo e a certeza de que Deus me ama e me espera, e a certeza de que estou rodeada do amor dele, do amor de Deus, através dos espíritos benfeitores que avalizaram a minha reencarnação e vêm me acompanhando e torcendo por mim há muitos séculos. Sei que um dia merecerei o reino dos céus, depois de tantas reencarnações, quantas forem necessárias para o meu amadurecimento. Sou muito grata por essa manhã e por vocês me ouvirem. Deus abençoe. Gratidão. Querida Andréa, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas reflexões, viu? Tenho certeza que para mim tocou assim profundamente. Nós vimos nos capítulos anteriores, né, falando sobre o meio-bem, um tanto a mais, aquele pequeno esforço, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos nessa caminhada de colocarmos essas forças nos nossos limites, né? E fazermos todo o bem possível. Muito bom, muito obrigada, viu? Iluminou o nosso domingo, com certeza. Você quer finalizar com uma breve prece? Fica à Eu mesmo? vontade. Ah, Sim? então, então eu vou fazer, tá? Mestre Jesus, nosso amor por ti vem aumentando a cada benfeitor que nos traz palavras, nos aproximando de ti, nos fazendo conhecê-lo, e nós somos muito gratos por tudo que fez por nós e tem feito até hoje. Deus, nosso Criador, que é amor, que é bondade e justiça, nós confiamos em ti também, graças a Jesus e graças a esses todos benfeitores que vieram clareando nossa vida. Que essa claridade
possa chegar cada vez mais aos nossos corações, porque o nosso intelecto já vem cheio de informações que elas possam atingir nosso sentir, nosso fazer, para que possamos, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, para que possamos, espíritos benfeitores que nos acompanham neste dia, merecer a atenção e o carinho e o amor de todos vocês. Que nós possamos estar protegidos neste dia, todos os dias, e que não nos falte a esperança para termos forças para lutarmos contra nós mesmos, para que possamos realmente alcançar a plenitude e sermos felizes. Assim seja. Gratidão. Assim seja. Ótimo dia para todo mundo, viu? Muito obrigada, viu, André? Muito Obrigada, André. Amei, Obrigada, viu? André. Bom Foi um dia. prazer Bom conhecê-la. dia, Bom obrigada. dia, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.